Se alguém me dissesse quando eu tinha 20 anos e um ano depois eu estaria morando na minha casa própria, provavelmente eu não acreditaria. Porque eu achava que construir era uma coisa para quem tinha muito dinheiro. Mas não era bem assim. Não vou mentir, você tem que economizar, você tem que reservar. Porém, se você se preparar e se você tiver um objetivo, você vai conseguir sim, mesmo não tendo tanto dinheiro. Só que ninguém conta que seria tanta burocracia, erros, sustos que a gente ia enfrentar pela frente. Oi, eu sou a Lisiane, sou formada em engenharia de software há pouco tempo e comecei a construir nossa casa própria junto com meu esposo, na época noivo, e hoje a gente está morando aqui nela, como podem ver. Esse é um dos cômodos que a gente construiu planejando desde o zero. Bom, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu vou passar contando como que foi todo esse processo. Esse é só o episódio inicial para vocês verem quais foram as decisões que tomamos e como chegamos até o momento de começar a iniciar a documentação para chegar aqui hoje, onde estamos, né, com a nossa casa própria. Saímos da casa dos pais, já direto para nossa casa, 2 jovens de 18 anos, 19 anos ali, tendo uma cabeça pensando lá na frente. Hoje tenho 22 anos, tem cerca de 7 meses que estamos já morando na nossa casa, após entregue pela Caixa e pela Prefeitura, liberado o Habite-se, e estamos muito contentes. Não tem coisa melhor de você estar na sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. É claro que você precisa ter um certo investimento, um foco, uma cabeça bem centrada, mas nada é impossível. Quem não tenta, não erra. Quem não tenta, não acerta. Quem não tenta, não consegue. Na época, a gente tinha cerca de 18 anos, já namorávamos desde os 15 e eu sempre tive uma mentalidade que eu queria sair da casa dos meus pais para minha casa própria. Meu pai foi, né, me mantendo lá enquanto eu estudava, enquanto eu trabalhava e ia me formando. E nesse mesmo tempo, a gente tinha tempo para poder investir para nós mesmos. Eu tinha essa consciência que eu queria sair da casa dos meus pais, já para minha casa própria. E se alguém quisesse estar nessa jornada junto comigo, que meu namorado já tinha uns 3 anos comigo, ele teria que me pedir em casamento pra gente começar a construir nosso futuro. Então, nesse ano, a gente virou a chave, ele me pediu em noivado, então eu já comecei a pensar no nosso futuro lá na frente juntos. Nisso, a gente começou a ir atrás do nosso terreno. Os bairros que começam a vender vários terrenos, eles saem mais em conta, né? Se você pega ele ali na planta e tudo mais. Então, para aquisição de terreno, não era tão centralizado no centro ali da cidade, mas também não ficava tão longe. Por isso, a gente acabava conseguindo pegar um preço bom na época. Então, minha irmã, aqui nesse bairro, ela pegou o terreno dela por 50 mil, só que aí, conforme os anos foram passando, o terreno vai valorizando, vai subindo. Quando a gente começou a procurar o nosso terreno, a gente pegou ele quando a gente já tinha 19 anos. A gente acabou adquirindo ele, né? Escolhemos uma localização bem legal. Foi o pontapé inicial, porque a gente precisava começar de algum lugar. E a gente não tinha dinheiro para poder dar uma entrada, pois o financiamento de uma casa, de um terreno, mais uma construção, você teria que ter pelo menos 20% do valor total. E hoje em dia a gente sabe que construir casa não é barato. É do bolso assim, do nada. Não teria como tirar, por exemplo, 30, 40 mil, mas a gente conseguiria pagar o terreno, ali uma parcela dele. Então a gente foi atrás, conversou com o corretor, ele nos apresentou as opções disponíveis de terreno nesse bairro. Achamos o terreno que a gente gostou, a gente tinha opções do terreno 10 por 20 ou um terreno um pouco maior que seria 10 por 24. Seria um pouco mais caro também, mas a gente optou por um pouco maior. As parcelas ficariam ali em torno de 800 e depois foi aumentando para 900 reais por mês. E como a gente era em 2, a gente acabou dividindo esse valor, né? Então, todo mês, cada um dava metade ali do terreno e a gente ia pagando. A gente foi pagando esse terreno por quase 2 anos para dar processo ao início da construção da nossa casa. Então, essa foi a forma da gente garantir a localização da onde seria construída a nossa casa e também foi a forma da gente poder juntar esse dinheiro da entrada que 2 jovens não teriam condições na época. Esse foi o planejamento inicial. Ter um objetivo em mente e ir atrás dele. Depois de 2 anos, a gente deu processo ao início da obra. Então, depois de ter o nosso terreno como uma fonte, né, para a entrada no futuro, a
A gente também juntava e economizava pelo menos R$ 500 por mês cada um ali. Como eu disse, foi um processo de 2 anos. A gente tentou ali no meio do período iniciar um financiamento de terreno mais construção para usar o nosso próprio terreno como entrada. Porém, dentro desse processo, a gente foi vendo que não era tão simples assim. A gente teria que ir atrás de arquiteto, teria que ir atrás de engenheiro, correspondente da Caixa, fazer simulação dos nossos salários para ver quantos que liberaria, para a gente ter uma noção de parcela que a gente iria pagar, né, da nossa casa, quantos meses a gente estaria ali em processo de obra, em processo de documentação, o que a gente precisaria atualizar, documentar e tudo mais. Então, todo esse processo não foi fácil, foi 6 meses de construção, mas antes disso, 4 meses de documentação. A gente teve que unir as nossas rendas, a gente teve que fazer uma união estável, a gente era apenas noivo, fizemos união estável por conta da documentação, que precisaria de uma renda maior, para conseguir financiar o valor que a gente pretendia para construir a casa no nosso projeto. Com a arquiteta, a gente falou como que a gente queria a nossa casa, uma fachada, um hall de entrada, sala e cozinha separada de um jardim de inverno. Descobrimos que jardim de inverno não tinha contado como metro quadrado, então a gente já ganhava nisso. Quanto maior a casa, mais caro era. E tudo isso a gente ia planejando, até o nível que a gente achava que ia conseguir pagar. Mas a gente queria um projeto mais personalizado, a gente descobriu que a gente não era obrigado a fazer com um corretor, a gente poderia fazer por conta. Foi essa opção que a gente tomou também. Por isso que a gente acabou economizando muito, podendo escolher todos os materiais da obra, podendo escolher e também colocar a mão na massa, a gente escolheu mãos de obras de pessoas que a gente queria, não só a construtora que acabou colocando a mão só com os funcionários dela, só com os materiais dela. Então a gente optou muito do jeito que a gente queria e a gente fez assim. Por isso a gente conseguiu economizar bastante nesse processo todo. Então, por exemplo, na pintura ali, a gente iniciou a pintura, nós mesmos pintamos, a parte da elétrica nós mesmos fizemos, e vocês sabem que uma elétrica de uma casa, assim, não é tão barato. Então, por isso que a gente conseguiu construir uma casa e economizando muito, porque a gente mesmo deu do nosso próprio suor, para ser bem sincero, e colocamos a mão na massa ali pra gente poder construir a nossa casa, fazer do nosso jeito, economizando muito. Então, antes mesmo da gente fazer, a gente pesquisou muito, procurou muito, viu com as pessoas certas, não se prendeu a uma construtora que faria tudo por nós e acabaria pegando o nosso dinheiro que sairia do financiamento da Caixa e colocaria direto em alguns materiais de pouca qualidade para eles acabar ficando com a maior parte do dinheiro e tudo mais. Então foi isso que a gente fez, tivemos escolhas certas, também colocamos a mão na massa para economizar, algumas mãos de obras foram nós mesmos que fizemos, então teve toda a parte da burocracia também, gastando com documentação, tem que regularizar o terreno, passar para o nosso nome, depois tem a parte de aterrar terreno, ligar a energia, ligar a água, então financiamento de terreno mais construção é isso, quita o terreno, passa para o seu nome, depois você começa a regularizar o terreno, tem vistoria do engenheiro da Caixa, tem todos esses valores inclusos. Começam as etapas da obra, né, que são divididas por etapas, né, a nossa foi em 6 etapas e o planejado na nossa casa era para ser entregue até 6 meses. Na verdade, nossa casa foi entregue no 7º mês, mas tudo deu certo no final, graças a Deus, e após a entrega a gente já começou a morar nela. E estamos aqui, como eu falei, após 7 meses já morando na nossa casa própria, pronta do nosso jeito que a gente sempre sonhou. Então, curte aqui, segue o meu canal, que vai vir mais vídeos falando sobre todo esse processo. Se você tiver alguma dúvida também, comenta aqui, que eu posso trazer mais vídeos aí pela frente. Muito obrigada por assistir até aqui, se inscreve e até mais!